Aleluia. Vamos adorar a Deus com os hinos da nossa harpa cristã. Glória a Deus, aleluia. Adore a Deus com o hino número 192 da nossa harpa cristã. 192 da nossa harpa. Adore Jesus. Glória a Deus. 192. Glória a Jesus. Adoremos o Senhor com o hino 192 da nossa harpa. Adore a Ele. Pelo mundo criador, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue, carne, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tem amor, pois compreendo o amor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas já sei a salvação, pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, veja aqui teu Salvador, lembrando com pregador o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz do mal e oferece graças no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. 305 da nossa harpa. Glória a Deus. 305 da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. Deus é bom, meus irmãos. Soldados somos de Jesus e campeões do reinado, nos exércitos de batalhamos pelo céu, cantando vamos combater, houve o pecado e seu poder, a batalha está, a vitória Deus dá.
vai o escudo, sim, da fé, pois a fé deseja as promessas temos nós, desabadamos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos e pra sempre descansarei. Todos que são fiéis ao capitão, hão de receber um galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, e nos ajeitos cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos e pra sempre descansar. Jesus ali, todos os que são fiéis ao capitão, hão de receber um galardão. Aleluia, glória a Deus. Ele é bom, meu filho, Ele é maravilhoso. Glória a Jesus. 244. 244 da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Louvai a Jesus amoroso, na dor dos pecados levou, e nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao ver, Senhor, que tenho no meu coração, eu louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão. Um povo cativo e medroso, que não tinha consolação. Adorai com alegria. Ao ver, Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, nosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, aleluia. Glória a Deus. Louvai a Jesus, dai glória, pois Ele, Senhor, Ele é. Na cruz nos ganhou a vitória, vencei com Jesus pela fé.
auxiliar de trabalho, o irmão Renato vai estar fazendo a leitura devocional do culto. Glória a Jesus. O irmão Renato, pode pra cá. O irmão Renato estava com Covid, mas já ficou limpo. Glória a Deus. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Motivo de alegria, meus irmãos, estar aqui mais uma vez, reunido na casa do Senhor. E não posso ter melhor, né? Como o presidente da senhora disse, estava afastado, hoje fui diagnosticado com Covid. Mas Deus é tão bom, meus irmãos, porque o sintoma foi muito leve, muito. O meu companheiro que estava comigo teve bastante sintoma, perda de paladar, essas coisas todas, mas glória a Deus por isso, estou aqui no caminho de vitória, né? Amém. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Josué, no livro de Josué, que, por sinal, meu irmão, é uma história bela. Quando eu antes de deixar a palavra aqui para a meditação, quero deixar aqui, antes de deixar a leitura devocional, quero deixar um pequeno alerta para a igreja, que quem puder ouvir a palavra de Josué, ver a palavra de Josué, do 1 em diante, meu irmão, faça isso, porque edifica muito. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, do 1 em diante, meu irmão. Relata muito a história do cristiano e no decorrer da sua vida. Josué 1. Amém? Quem não encontrou, acompanha. Quem não encontrou, acompanha a leitura. Josué, a partir do 1, versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Naum, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Levante, pois agora, passe então o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até a grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça e tem muito bom ânimo, para ter cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desviarei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos alegres, Senhor, por estar aqui nessa tua casa, Senhor, meu Deus, meu Pai. Diante desta palavra, Senhor, qual foi lida, Senhor, qual é as escrituras, Senhor, para edificar nossas vidas e falar o nosso coração, Senhor. Senhor, tu fala com o teu povo conforme tu queres, Senhor, conforme tu faz, Senhor. Senhor, estamos aqui em posse de
E alegre, Senhor, porque Tu nos permitiste, Senhor, que nós chegamos aqui para ouvir essa Tua palavra, que edifica os nossos corações, que fortalece, Senhor, que nos dá ânimo, Senhor, para continuarmos pregando a Tua palavra, Senhor. Tão maravilhosa, Senhor, e magnificada ainda, Senhor, está o meu coração, porque Tu nos escolheste, Senhor, para dar essa noite, Senhor, para falar do Teu amor, Senhor. Assim, Senhor, meu Deus, eu te entrego e assim te agradeço em nome de Jesus. Pai Senhor, eu, Zé Marcos Vidal, estou muito alegre por amor do nosso irmão Renato aqui, da sua esposa e dos seus filhos, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus e somos amigos. Eu estou feliz pela presença do irmão Renato. Oro pelo irmão Renato e oro pela sua família. Eu estou alegre, estou feliz, porque o irmão Renato está aqui, passou por uma prova dessa peste que está no mundo, que é o nome de Covid-19. Isso é uma peste. Mas ele é um cristão do certo Deus. Eu estou alegre, coração cheio de alegria com a presença do irmão Renato aqui e da esposa dele ali e da sua filha, para ouvir glória de Deus. Ore por cada um dos irmãos. Não amo meus irmãos, só os irmãos quando vem para a igreja, não. Amo todos os dias. Quando eu passo a mensagem no celular, eu passo a mensagem com o coração cheio de amor, cheio de alegria. Porque falar com meus irmãos, saber que meus irmãos estão bem. Ora pelo nosso irmão Açúcar Travasso, que eu outra bênção na mão de Deus. Vamos orar, meu irmão. Não fico com raiva de um irmão de outro, não. Ame o outro. A minha irmã, a minha comadre Severina está ali para a honra e glória de Deus. Estou feliz com mais uma pessoa que vem para a presença do Senhor. Feliz que a irmã Sandra Figueiredo está ali para a honra e glória de Deus. Ontem eu vi seu esposo lá em Barra de Santana, preguei a palavra para ele, para seu pai, lá, entendeu? Ficou bravo, via lá e preguei a palavra de Deus para ele, entendeu? Não tenha vergonha, eu prego para quem bebe, prego para quem fuma, eu prego para qualquer um na rua, porque Deus mandou a gente, todo mundo pregou o evangelho para toda criatura. Obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Deixa eu ensinar um negócio para você bem bonito aqui. O mundo diz assim, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Aleluia. O irmão Marcos já entendeu, aleluia. Glória a Jesus. Mas com Jesus não tem jeito para tudo, inclusive para a morte. Aleluia, porque Ele é a vida. Bendito é o nome santo do Senhor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Jesus ainda continua ressuscitando. Ele não só ressuscitou Lázaro, não, nem a filha de Jairo, nem outros, não. Jesus continua ressuscitando. Glória a Deus. Quem que já viu o testemunho do pastor Genival Mendes? Glória a Deus. O morenão que só prega chorando. Pastor Genival Mendes. Glória a Jesus. A chamada, irmão, na vida da gente, na vida de cada um crente, ela é linda, ela é especial. E com o pastor Genival não foi diferente. Ele aceitou Jesus. Ele, como um novo convertido, como todo novo convertido, é fervoroso na oração, na doutrina, no trabalho, perseverando, dando glória a Deus, aleluia. Aquele crente bem fervoroso. E ele sentiu a chamada no coração. Mas alguém deu uma palavra negativa. Glória a Deus. E nesse meio tempo ele foi para a igreja, para a casa do Senhor. Passou o dia inteiro em oração.
E a filhinha dele adoeceu. Aquele dia. E quando ele estava já desanimado, achando que Jesus não tinha mais chamado ele, e Deus naquele dia, naquela oração, tinha falado com ele no templo, na igreja, onde ele estava sozinho orando, passou o dia todo em oração. E alguém foi chamar ele lá na igreja dizendo: olha, teu filho está doente demais, está quase morrendo. E ele foi, pegou a criança, levou para o médico, no posto médico da cidade. E o médico fez de tudo. E mandou trazer de volta para sepultar a criança, que ela havia morrido. O filho do pastor Genival Bento, ele conta isso em seu testemunho. Mas quando o crente, irmãos, ele tem chamado, ele tem convicção, ele tem certeza de que Jesus está dentro dele. Ele não joga a toalha de primeira, não existe. Ele clama ao Deus dos crentes. Aleluia. Então o pastor vai levando a criança de volta, mas ele não entra na casa, ele passa direto para a igreja. E aquela multidão que ele acompanhava dizia: pronto, mas agora ficou doido, agora ele endoideceu uma vez, ele mandou ele sepultar a criança, ele vai levar na menina para a igreja fazer o quê? Aleluia. Nunca duvide da loucura de um crente. Nunca duvide da loucura de um crente. Deus faz coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias Deus faz nas nossas vidas. E ele levou aquela criança para a igreja e ele começou a gritar e a clamar. E perguntando aonde estava o Deus que tinha falado comigo o dia inteiro. Glória a Jesus. E de repente ele desperta com a criança batendo nos ombros do pai. Você pode crer que Jesus continua ressuscitando. Aleluia. Nós recebemos uma palavra ontem que Jesus continua ressuscitando. Aleluia. Eu quero emendar na palavra de ontem e dizer para você: Jesus ressuscita o casamento. Jesus ressuscita marido que está morto dentro dos panos, sabe? Ele está vivo só no carne e osso, mas está morto dentro dos panos, não é assim, irmão? Aleluia. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Ele pode te surpreender. Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Glória a Jesus. Coisas lindas o Senhor faz na nossa vida. E eu quero que você acompanhe comigo. Não fique só observando o testemunho do pastor Genival, do pastor Adegil, do pastor Elton, que era viciado em drogas. Ele deu testemunho ontem. E no momento em que ele aceitou Jesus, o cara que era viciado em baseado, em maconha e outras coisas aí, ele agora passa a sentir nojo. Aleluia. Só esse Jesus tem esse poder de fazer isso. Só o Jesus dos crentes é quem transforma a vida de alguém. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Em muitos episódios da Bíblia você vai ver Jesus dizendo: a tua fé te salvou. Mas em alguns episódios Jesus não precisou da fé minha, nem tu, nem ninguém. Ele chega e faz, porque Ele é Deus. Então creia tão somente. Não se desespere. Não fique arrancando os cabelos da cabeça, preocupado porque não vai acontecer, não. Continue adorando, crendo, perseverando, porque ao tempo de Deus vai acontecer as coisas que estão determinadas para acontecer. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Aleluia. Ele é maravilhoso, viu? Meus irmãos, deixa eu, antes da palavra, deixando
Sempre quando você receber algo de Deus, uma cura, uma bênção, alguma coisa, não guarde para si. Conte na casa do Senhor. Sempre, sempre, quando receber algo, não importa o que foi, se foi grande, se foi pequeno, se foi uma bênção grande, se foi uma bênção pequena, se foi uma cura grande ou uma cura pequena. Não existe cura grande e cura pequena. Glória a Deus. Conte para a glória do Senhor. Você sabe por que Herodes foi comido de bicho? Porque ele não deu glória a Deus. Então, conte quando recebeu a bênção, quando alguém orou por você, você sentiu a bênção, sentiu a alívio, sentiu a conta. Não é para satisfazer o dirigente, para satisfazer o pastor, não. Você não está engrandecendo o nome de nenhum. Quem cura é Jesus e Deus. Amém. No final. Quem cura é Jesus. É Jesus que cura. Cura mesmo. Glória a Jesus. Você está em algum determinado canto que não seja a igreja, você está sentindo um incômodo, uma coisa, tem um crente perto de você, não tem problema, o canal é o mesmo. Perdoe, Jesus é o mesmo, o canal é que às vezes diferencia. Não é assim? Jesus é o mesmo. Glória a Deus. Eu tive em Barra dando uma santa ceia, poucos dias, eu acho que eu já contei isso aqui, mas vamos contar para a glória do Senhor. E eu fui acometido de uma dor de cabeça assim, de repente, do nada. Quando eu fiz a leitura, tive a oportunidade, fiz a leitura devocional. E quando eu voltei para o meu lugar, eu senti uma dor de cabeça terrível. Uma dor de cabeça assim, momentânea. Os olhos ficam quase pulando do lugar. Na Santa Ceia. Nisso, o presidente Vadaíra estava preparando os elementos para a Santa Ceia na secretaria. E eu desci do púlpito, fui pela lateral da igreja e perguntei se eu veio esse povo. Irmã, tem de pirona aí na moça? Olha a fé do crente. Mas é uma alternativa. E eu me dou muito de pirona, não de pirona direto. Na minha bolsa, na minha mochila do trabalho, tem de pirona também. Já acudei, já me ajudou muito e ajuda os colegas. Aí, ela não tinha de pirona. Irmã Santana, a Bela, estava do lado e ela perguntou: irmã, tem de pirona aí? Tem não. Aí eu voltei, quando eu ia voltando para o público, com dor de cabeça explodindo mesmo. Eu enquentei o presidente e disse: irmão, para aí, olha aqui comigo, eu estou com uma cabeça doida. Não teve de pirona melhor. Foi ele tirando, parece que ele arrancou. Parece não. Eu já estou duvidando do milagre. Ou incredulidade triste, viu? Quando ele orou por mim, que tirou a mão da minha cabeça, o irmão Adair chegou na hora também. Aí fortaleceu o cordão, ficou 3. Jesus disse: se tiver 2 ou 3, pode estar 3 ali. Eu, o enfermo, o presbítero Adair e o Adair, orando por mim. E naquele momento, naquele exato momento, eu já subi para o púlpito, dando glória a Deus. A dor de cabeça foi embora na mesma hora. E eu testemunhei no final do culto. Irmão, fui curado hoje, agora, que tudo com uma dor de cabeça. O irmão orou por mim e eu fiquei curado. Jesus cura. Não tema. Está alguém do teu lado que é crente, irmão, bota a mão aqui que eu estou sentindo isso. Jesus vai curar. Na mesma hora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando eu passei lá na minha casa, Baixou o máscara para a gente entender direito. quando eu passei lá na minha casa, doido, assim a pressão, né? Aí eu disse: vou ligar pro meu filho, não. Então depois eu chamo o vídeo e ele chama o SAMU. Quando eu liguei, ela estava 20,19, 20,18. Eu disse: mas Deus é maior. Eu fiquei na cama, né? Quietinha lá. Aí quando eu pensei que não, eu comecei, eu senti que eu não estava mais normal. Estava mais normal. E eu senti meus lábios ficando meio doce. Eu senti a fala, eu tentava falar, mas senti que ele não queria. Jesus, se vou me
Jesus continua curando, viu? Glória a Deus. Vamos aqui, rapidinho. Olha só. Peço que a igreja ore mais ainda essa semana. Nós vamos, no próximo sábado, por volta de 4 horas da tarde, nós estamos reunidos aqui na rua central do Vereador da Grande. Não precisa os irmãos se mobilizar para vir todo mundo. Não. Nem quem puder, quem der para vir. Certo? Não vai precisar de carro, disso, daquilo, não. Os irmãos que não chegar, fiquem em casa orando. Não precisa também de você deixar tudo que você está fazendo em horário, ó. Orando aqui. Sábado, no próximo sábado, às 4 horas, nós estamos aí no culto de evangelismo, no culto ao ar livre. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus, a gente se fala aí pelo grupo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós já estamos se mobilizando, estamos mantendo algum contato, já consegui pelo menos uma fala, né? Para a gente realizar de novo aquela festividade em janeiro. Vamos realizar em janeiro. A partir de sexta-feira eu estou de férias e a gente vai ter mais tempo para chegar na casa do irmão, tomar um café, comer uma bolachinha 3 de maio, um queijinho de coalho. Eita, coisa boa, hein? Aleluia! Eu vou parar porque senão daqui a pouco eu começo com o mistério aqui. Glória a Deus. Vamos ter aí 30 dias para a gente fazer algumas visitas aos irmãos. Em nome de Jesus, a gente vai estar conversando bastante, ouvindo os irmãos. E o Senhor ele vai trabalhar no nosso meio, em nome de Jesus. Ore, irmãos, ora, a gente está com desejo de voltar aos trabalhos, porém estamos com dificuldade, né? Com dificuldade. Glória a Deus. Ore para Jesus mandar trabalhadores, trabalhadoras, e a gente fazer a obra do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ore pelo ponto de pregação ali na irmã Janaína, em nome de Jesus. Apresente a Deus e deixe Jesus trabalhar. Viu? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4. 1 Samuel, capítulo 4, os versículos 11 Glória a Deus, os versículos 11 ao 17. 1 Samuel, capítulo 4, versículos 11 a 17. Nós queremos fazer uma reunião com os irmãos de sábado agora a 8, no primeiro sábado de novembro, viu? A gente vai estar falando na próxima semana e tal, mas a gente vai chamar aqui alguns irmãos para participar dessa reunião. Marco, Manu, Maria, o Renato. A gente vamos aqui dar uma brigada bem grande, viu? Mas é com cão, viu? Não é com cão. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 11. Amém, meus irmãos? Se não achou, escute. Escute, olhe para cá. Deixe rano aí, em nome de Jesus, preste atenção. Eu quero pedir uma coisa aos irmãos. Já uma doutrina. Achou, irmão? Não. Volta para o seu lugar. Fique bem quietinho lá. Quando eu ou qualquer outro pregador, ou qualquer outra pessoa que for fazer leitura, fique atento e fique quieto no seu canto. Não fique.
todo culto a gente precisa ter reverência, mas a palavra de Deus, ela precisa ser reverenciada de uma forma extraordinária. Se você chegar em qualquer congregação, aqui ou em outra congregação, e perceber que alguém está lendo a palavra de Deus, não entre no templo. Espere lá fora, deixe terminar a leitura, e depois você entra. Amém, meus irmãos? Quando o pregador designar, fique de pé, então a igreja fica de pé. Não fique saindo do lugar. Quando o pregador está pregando, faça de tudo para não estar. Se a criança for no meio dela, deixa a criança, quando ela chegar perto de você, você pega no braço e repreende. Não vai sair. Meu irmão, eu aprendi isso desde cedo, meu avô é muito rigoroso. Quando ele estava falando que alguém se mexia, ele parava logo. Para logo a leitura e repreende quem está fazendo isso. Reverência. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Todos encontraram? Encontrou, irmão Luciano? Encontrou? Amém. Nome de Jesus. 4:11. E foi tomada a arca de Deus. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem e a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa, e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também teus filhos, Ofni e Finéias, morreram. E a arca de Deus é tomada. Glória a Deus. Prejuízo aí foi grande, não foi? Prejuízo enorme. Glória a Deus. Num dia só aconteceu essa tragédia com o povo de Israel. A arca é roubada, os 2 filhos do profeta são mortos, o próprio profeta cai da cadeira, é quebrado o pescoço e ele morre. E ainda não sendo pouco prejuízo, porque a gente não leu tudo, ficam umas coisas aqui. A nora do profeta também veio a morrer. A batalha é perdida. 35.000 soldados morreram aqui nessa batalha. Glória a Deus. Glória a Jesus. É bem contraditório, né? A gente começa um culto dizendo que Jesus ressuscita, que não sei o quê, que Deus continua ressuscitando. E aí nós deparamos com a leitura onde morrem tantas pessoas,
inclusive um servo de Deus, um homem de Deus. Glória a Jesus. Hein, meus irmãos? É tremendo ou não é? É muito forte. Mas vamos lá ver o que Deus tem para nos ensinar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eli, meus irmãos, era o profeta de Israel e foi profeta de Israel por 40 anos. Julgou a Israel por 40 anos. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que já no final da vida ele não vigiou sobre a sua casa, sobre a sua vida. E como diz o texto, aos 98 anos estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. Glória a Deus. O que é que nós começamos a aprender aqui? Tristeza é para o crente, queridos irmãos, quando ele perde a vista, quando ele perde a visão, não a visão carnal que nós temos, não. Essa aí é muito boa, nos faz ver as coisas, mas mais importante na vida do crente é ele ter visão espiritual, ver lá na frente. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são espiritual. Glória a Deus. Logo, sendo espiritual, só eu e você que temos a Cristo podemos entender. Glória a Deus. O homem lá de fora não entende essas coisas, porque as coisas de Deus são espiritual. Por exemplo, as outras religiões admiram nós crentes, porque nós se reunimos na terça, no domingo, continua, faz culto, faz evangelismo, entrega literatura, chama os outros para ser crente, não sei o que, mas lá aquele rebuliço todo. E nós não vemos as outras religiões fazer tanto como os crentes fazem. É verdade ou não é? Mas por quê? Porque o crente ele tem o Espírito Santo. As demais não têm o Espírito Santo, não conseguem entender o que eu e você entendem. Glória a Deus. Então, ele perdeu a ordem. Ele perde agora a característica de líder. Ele perde a sua moral. Ele perde a direção de Deus. Glória a Jesus. Mas em tudo isso nós vemos uma coisa extraordinária. Quando o ministério de Eli está se terminando, depois dos 40 anos, Deus está levantando. A gente leu aonde? Samuel. Quando Eli está caindo, Samuel está sendo levantado. O que é que nós aprendemos? A obra de Deus ela não para. Deus tem seus caminhos. O caminho de Deus não é o nosso caminho. A gente pensa de um jeito, a gente pensa de uma maneira e Deus faz totalmente de outra. E no final de tudo Ele nos surpreende. Glória a Jesus. Talvez você esteja numa situação semelhante. As coisas se piorando, as coisas se agravando e Deus está dentro do meio, no centro, e você não está percebendo. Você não está dando fé. Glória a Deus. Mas Deus está no controle de toda situação. Aleluia. O povo que era invencível, nós vamos ver depois, se você tiver curiosidade, eu acredito que você vai ter essa curiosidade. Procure entender todo o texto, leia o capítulo 4 todo e o capítulo 5 inteiro, você vai entender. Quando a arca de Deus é tomada, eles não se alegraram. Os cabras que roubaram a arca não se alegraram, ficaram com medo. Por quê? Porque conhecia a fama de Israel. Esse é o povo que saiu do Egito. As pragas que destruíram o Faraó e o Egito inteiro estão com esse povo. Esse é o Deus que fez tudo aquilo, não sei o quê. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que até tentam ser crente, mas não funciona, porque Jesus, Ele conhece o nosso íntimo, o nosso interior. Aleluia. Ele sabe bem direitinho, Ele esquadrinha de longe. A Bíblia diz que antes que eu abrisse a boca, Deus já sabe o que vai dela sair.
Então com Deus não adianta a gente querer enganar Deus, irmão. Peraí. Aleluia. Glória a Jesus. Então Samuel estava sendo levantado, mas olha o rebuliço. Quantas pessoas morreram? 35 mil soldados, o profeta, os filhos do profeta, a nora do profeta. Aleluia. Mas ali, queridos irmãos, a arca do Senhor ela é roubada. A presença de Deus sai do meio do povo. Ficaram agora sem uma direção, sem um norte, ficaram perdidos. Aleluia. Afinal de contas, a arca do concerto teria sido roubada. Glória a Deus. E enquanto essa arca, irmãos, ela é levada de povo em povo, o rebuliço vai acontecendo. Os reis eram adoecidos de hemorroidas, de doenças fatais, morriam. Onde a arca estava, o desmantelo era feio. Porque o povo, a arca era de Deus, mas o povo não era. Aleluia. Aí, meus queridos irmãos e amados, aleluia, bendito é o nome santo do Senhor. Deixa eu adentrar no texto para a gente ir com bem muita cautela, em nome de Jesus. Eli não consegue mais estruturar a sua família, ele perde as rédeas. Os filhos de Eli começam agora a se rebelar. E Eli não é um pai exemplar, ele não dá repreensão aos seus filhos. Deixe seus filhos fazer o que bem entender. E os filhos começam a roubar as ofertas que a casa do Senhor traz para ser oferecidas. Começam a enfiar a mão dentro do caldeirão e tirar pedaços de carne que eram oferecidos no holocausto. Aquilo que era para o serviço sagrado do Senhor, os filhos de Eli iam lá e danavam a mão. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus ele é longânimo. Deus não matou os filhos de Eli na imediato, mas Deus usa alguém, aleluia, e ele vai repreender ali. Samuel, ainda sendo jovem, começando ali a ouvir as primeiras vozes do Senhor, vai dormir e ele escuta a voz de Samuel, e ele se levanta e vai até onde ele está. Porque o Senhor ouve Samuel, ele diz: eu não Samuel, você torne para o seu lugar dormir. E Samuel volta ao lugar dormir. Depois ele escuta a voz de novo e ele vai falar com Eli. E ele diz: eu não me chamei. E a terceira vez ele entende: rapaz, isso é Deus que está falando contigo. Quando ele falar de novo, você diz: fala que o teu servo ouve. Então Samuel volta para o lugar. Quando a voz, ele obedeceu, ele disse: fala que o teu servo ouve. Então Deus desenrolou: olha, os filhos dele estão fazendo isso, aquilo, e vai vir aí uma espada sobre a sua casa. Glória a Deus. E ao amanhecer, Eli chega para Samuel e diz: olha, não me esconda nada, não, diga o que Deus disse. Eu quero saber. E não me esconda nada. E a Bíblia vai dizer que Samuel temeu de dizer a Eli, porque o negócio era grosso aí. O chumbo que estava para ir para cima de Eli não era brincadeira. Glória a Jesus. O que é que nós aprendemos? Deus não deixa de avisar o seu povo nada do que vai acontecer. Nada do que está para acontecer. Deus, ele sempre fala ao seu povo. Ele sempre revela a sua igreja. A igreja do Senhor, ela sempre estará um passo à frente. Porque nós temos o Espírito Santo e ele nos traz a revelação. Aleluia. Glória a Jesus. Então Samuel veio aqui com ele, mas aí determina aquilo que Deus entrega o rolo todo ali. E o que eu acho assim louvável, queridos irmãos, é que ele reconhece o seu pecado. A atitude de Eli foi: faça-se o que o Senhor provê fazer. Ele não tinha mais força, ele estava já acabado, ele estava já no final, nas últimas forças. Ele não teve mais como dizer ao Senhor: não, Senhor, nem misericórdia de mim, não abriu a boca nem para dizer isso. Ele ficou tão somente esperando. E quando a guerra começa, o texto diz que ele ficou à porta olhando o caminho, esperando a notícia. E de repente tem um mensageiro, o texto é tão lindo que ele detalhe: o mensageiro veio com roupas rotas e com a cabeça cheia de terra. O que é isso? Não, símbolo de humilhação.
Ele já vinha dizendo antes de abrir a boca, quando ele entra na cidade, o povo já levanta as orelhas e pede uma guerra. Por quê? Porque o sinal estava nas suas vestes, no seu semblante. A roupa estava cheia de rotas, de manchas, rasgadas, mulambadas. A cabeça estava cheia de terra, humilhação. Nós somos massacrados pelo nosso inimigo. E quando Eli escuta o alvoroço, porque quando aquele homem entra na cidade gritando, então todo o povo vai entender e caiu prostrado, chorando. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito é o nome santo, Senhor. E Eli começa a entender o mistério. Ele era homem de Deus, era um profeta, 40 anos, tinha experiência. E o homem chega até ele e diz: meu Senhor. Escuta logo, não está assim, não estou conjecturando, carregando. Debulha logo o que foi que aconteceu. Aí ele vai dizer a má notícia: morreram 35 mil soldados. Teus filhos também morreram. Ah, não ficou só por aí, tem uma coisa pior. A arca foi roubada. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher de um dos dois filhos que estava perto da luz se alvoroça para o bebê nascer, para dar a luz. E ela morre no parto com tanta perturbação. Eli, ao receber o impacto da notícia, cai da cadeira e pega o pescoço. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero que você entenda um negócio aqui, mediante esse texto. Glória a Deus. Para a gente conquistar coisas, precisamos perder algumas. Amém? Eu não estou entendendo. Para que as coisas cheguem a mim e a você, outras têm que ser tiradas. Aleluia. O que é que nós aprendemos aqui? O pecado estava no meio de Israel. O erro estava dentro da igreja, dentro da congregação. O erro estava no altar. Aleluia. E quando o erro está no altar, irmão, não é fácil, não precisa morrer muita gente. 35 mil soldados caíram. O profeta, os filhos do profeta moram. Mas Deus estava levantando alguém. Aleluia. Deus estava levantando um chamado Samuel. Este homem é extraordinário na Bíblia. Esse homem consegue julgar, ser juiz, ele consegue ser profeta e ele consegue ser rei em Israel. Aleluia. Aleluia. Quando a coisa, irmão, está difícil, quando a coisa está dificultando, é porque a vitória, aleluia, ela é tremenda. Ela é inexplicável. Quando o negócio foge do nosso controle, aleluia, porque Deus quer fazer uma coisa extraordinária. Deus, ele não reparte a sua glória com ninguém. Aleluia, tudo que ele faz é ele que faz. Para que depois eu não fique soberbo e dizer: olha, eu fiz isso aqui, faço como Nabucodonosor. Não. O Senhor, ele faz como lhe apraz. Cabe eu e você permanecer quietos, adorando e glorificando em todo o tempo. Não murmure. Não murmure. Não abra a boca para reclamar, para praguejar. Irmão, crente não pragueja. Crente não deseja mal ao seu próximo. O crente na pessoa de Jesus Cristo, ele persevera adorando, suportando, dando glória a Deus em meio à dificuldade, em meio à aflição, à dor. É o nó arrochando, é as coisas se complicando e você exaltando o nome dele. Porque eu e você, irmãos, temos um Deus que ele está no controle de toda a situação, ele sempre esteve. Aleluia. Quando Deus permitiu a arca ser roubada, o povo se desesperava. Mas Deus estava levantando um homem, um líder, naquele lugar, que ia reger a nação sem precisar da arca da aliança.
Olha só, queridos irmãos, como é forte isso aqui. A arca da aliança simbolizava a segurança mútua de Israel. Afinal de contas, era Deus purinho que estava ali. Aleluia! E quando ela é roubada, o povo entra em pânico, entra em desespero. Fica todo mundo doido, louco. Agora nós estamos perdidos, tá? Perdoado pro resto da vida. Deus saiu do nosso meio. Aleluia! O que é que isso significa, irmãos? Significa dizer que Deus, Ele não precisa de você para operar nada. Aleluia! Basta só uma palavra, como disse Jairo a Jesus: Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado. Manda tão somente uma palavra. Aí sim, não é quem crê. Aí é que é aquela que está de verdade. Jesus vai reconhecer, vai dizer: nem Israel não perdeu tua fé. Aleluia! Glória a Jesus. Dá para você crer nessa noite que a situação está na mão de Deus, está no controle de Deus? Está no controle, meus irmãos. Nada foge do controle de Deus. Tem alguém dizendo desesperado que não sei o quê, que vai ser uma guerra, que lá vai, não sei o que vai, não. Deus está no controle. O que é que a Bíblia diz? Não cai uma folha sequer se não for permissão de Deus. Nós estamos vendo crente aí desesperado. Não, porque a esquerda vai tomar o poder e vai destruir o mundo. Porque não sei o quê, o exército chinês tem não sei quantas bombas atômicas e eles vão destruir o mundo com as bombas atômicas que tem, não sei o quê. Aleluia. As bombas só disparam se Deus permitir. Se Deus não permitir, nada acontece. O homem pode fazer exército, pode construir bomba, não sei de quê, pode fazer não sei o quê, pode fazer até meteoro sair do lugar, mas não acontece se Deus permitir. Só acontece se Deus permitir. Aleluia. Ele permanece no controle. E se acontecer, irmão, de a esquerda tomar o poder, e a esquerda está não sei aonde, e isso acontecer, não sei o que, não é permissão de Deus. O que é que você vai fazer? Me diga aí. É o bichão mesmo, você vai nadar contra a corrente dele. Não adianta, irmão, você pular, estripuliar, ir para um canto e para outro, berrar, gritar. A Bíblia diz que o homem pode fazer o que for, não vai acrescentar um côvado à sua vida. Ela também vai dizer que os dias do homem são contados pelo Senhor. Deus, Ele permanece no controle de toda a situação. Eu e você que desesperamos e buscamos a nossa própria cova. Está na Bíblia. Alguns, o salmista vai dizer que alguns apressam a sua morte. É desse jeito. Alguns apressam. Aleluia. Olha só, queridos irmãos. O homem, ele pode diminuir a sua vida, agora aumentar jamais. É interessante esse negócio aí, né? Não? O homem, ele pode diminuir o seu tempo, agora aumentar não. Aumentar está no poder dele. Ele é quem faz todas as coisas acontecerem, é quem permite. Glória a Jesus. Vamos encerrando. Então respondeu o que trazia as novas, disse: Israel fugiu de diante dos filhos, e houve também grande destroço entre o povo. Além disso, também teus filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca do Senhor foi tomada, foi roubada. Glória a Jesus. Vamos aprender uma coisa com o Senhor, com as Escrituras. Glória a Jesus. Deus, irmãos, não conta com um crente desesperado. O homem no seu desespero só faz besteira. Eita, glória a Deus. Deus não conta com um crente desesperado, com um crente alvoroçado. Os filhos de Eli eram
além de desobedientes, alvoroçados. Além de desobedientes, alvoroçados. Espera no Senhor. Espera no Senhor. O crente que espera em Deus, ele não é envergonhado. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Isaías 64:4. Glória a Deus. Nem com os olhos se percebeu, nem com os ouvidos se ouviram, acho que é assim. Um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O Salmo 40, versículo 1 vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. Aleluia. Glória a Jesus. Espera. Está demorando? Espera, calma. Salmo 46, versículo 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as terras, serei exaltado entre as nações. Aleluia. Ele trabalha por você. Espera nele. Tenha paciência. Está demorando? Espera. Espera. Espera com paciência no Senhor. Glória a Jesus. Não esteja ansioso. Espera, espera, espera. Quem espera, irmão, só tem ganhar. Quem bota os pés pela mão é quem pega. Porque está demorando demais. Vai ficar com Saul. Saul, profeta Samuel, deu uma ordem: olha, espera que eu vou chegar aí. Aí Samuel passou 7 dias e não chegou. Saul não vem mais não. Meter a faca nesse bicho aqui para oferecer o sacrifício a Deus. O que é que acontece? Passou os pés pela mão, botou o carro na frente dos bois. Aí Deus rejeitou Saul. E a Bíblia diz que Saul era um homem cheio do Espírito de Deus, no princípio do seu reino. Depois ele se perde, se alvoroça. A Bíblia diz que Deus botou Nabucodonosor para comer capim com jumento e o boi, porque ele se ensoberbeceu, se engrandeceu. Rapaz, eu sou Deus, foi eu que fiz tudinho. Deus não é nada de ninguém perto de mim, não. Aí Deus usa o profeta e diz: tu agora vai começar a comer boi, capim, com boi e com jumento. Passou 7 anos comendo capim. Aleluia. Espera no Senhor. Glória a Deus. Eu quero findar com esse versículo. A gente ouviu de novo, adorar Jesus. Deus mostrou umas coisas a Daniel. Daniel estava do lado de cá do Rio Jordão e o anjo do outro lado. E Daniel começou a ver o negócio de uma semana lá, umas coisas que ia acontecer e tal, e de coisa. Aí o anjo grita do outro lado: tu, porém, vai até o fim. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso aqui? Porque tem crente querendo chutar o pau da barraca aí. Eita Jesus. Tem crente que não está aguentando mais esperar, quer chutar o pau. Isso não acontece, eu vou. Ou esculhambar. Vai não, faça isso não. Espera. Espera para tu ver o que Deus vai fazer. Contempla tão somente que grandes obras tem feito o Senhor sobre a face da terra. Aleluia. Ele faz. Agora ele só faz quando você se aquieta. A vingança a Deus pertence. Glória a Jesus. Vem cá, meu amor. Vamos adorar Jesus. O irmão Braz vai estar adorando o Senhor Jesus. Amém. Vamos. A irmã Maria vai dar um rápido testemunho. E o irmão vai se preparando para louvar Jesus. Aqui é tarde, saber que ele é Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amados irmãos, eu cheguei aqui na igreja pela graça de Deus, muito bom. Eu cheguei, eu passei o dia
dia hoje a minha pressão ficou 8/7. E geralmente a irmã Rosa que está aqui não deixa eu mentir, minha pressão muito alta, ela é sempre 17/20, 20/19, ela é uma pressão sempre muito alta. E no de repente eu dormi bem, graças a Deus, mas quando eu acordei hoje, eu não acordei bem. Quando eu botei os pés no chão, eu senti tudo escuro. Falei, Deus do céu, o que é isso que está acontecendo comigo? Aí eu estou meio assim, como o irmão disse, meio apavoroçado. A pressão dele subiu, a minha continuou baixando, né? Falei, calma, vá lá na casa de Evelyn, chame Evelyn, para ela verificar. Pode ser que eu esteja enganada. A gente se engana, né? Aí ele veio, pegou o aparelho ali da casa da Claudinha e verificou, eu estou. Ainda, quando eu vim para aqui, eu estava 8/7. Por isso que naquela hora que eu fui me levantar, eu me sentei. Mas antes de tudo isso acontecer aqui na igreja, eu falei com minhas irmãs e vim aqui falar com o irmão Açueiro, que no final do culto ele orasse em mim, que eu estava passando por esse momento. Ele disse, não, vou orar agora. Ele orou e eu confiei gloriosamente no meu Senhor, e no servo do Senhor que tinha colocado a mão na minha cabeça, e eu ia sair daqui com posse de vitória. Tanto que quando na última vez que eu me levantei ali, aí a irmã Rosa disse, não, sente. Eu falei, não, mas ele não pode mais do que Deus. Né? E para a honra de Cristo Jesus, para a honra do Todo-Poderoso, eu vou sair agora daqui da casa do Senhor com posse de vitória. Porque esse Deus que nós servimos, meu irmão, é um Deus de poder. Ele opera maravilhas. Ele faz milagre acontecer. O inimigo pode dizer, está derrotado, mas disse, não, minha filha, você é vitoriosa. O diabo pode dizer, eu te odeio. Jesus diz, eu te amo. E você tem que ouvir o que Deus fala e nem dar atenção para o que o inimigo fala. Ele gosta de derrota, Jesus gosta de vitória. Então, para a honra de nosso Senhor Jesus Cristo, eu estou curada. Para a honra de Jesus, né? Era isso. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Obrigada a todos e todas. Te abençoe, irmã Maria. Deus é fiel. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou cumprimentar todos com a paz do Senhor. Vamos estar adorando ao Senhor para a honra e glória dele. Amém. Eu não estou aqui para ser bonito da igreja ou você assim, é o cantor. Não. Eu só vim aqui para adorar o Senhor. Somente. Posso soltar? Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena,
Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue pompavam na rua, mas chegava no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Canta, igreja, canta. Oh, meu Deus, é a vida da igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, é a vida da igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Glória, 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 Senhor. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando o leão. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor do nosso irmão. Sobre sangue tombavam na rua, mas chegavam no céu com a vitória das mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Canta, igreja. Oh, meu Deus, é a vida da igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, é a vida da igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, é a vida da igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Glórias a Deus, glória, glórias a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, glorioso Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, ó Pai, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Ó Deus, Pai celestial, ó Deus, como foi cantado no louvor, Senhor, que levantou a Tua igreja. Pai, que acenda no coração de cada um, Deus, a chama ardente
Pai celestial, soberano e eterno Deus, eu te agradeço por esse culto. Eu te agradeço por essa hora, Deus. Eu te agradeço por me ter trazido até aqui, Senhor. Te agradeço pelos irmãos que aqui têm chegado. Te agradeço pela palavra que foi lida aqui pelo irmão. Te agradeço, ó Deus. Te agradeço, meu Pai. E que o Deus nos abençoe e leve a cada um de volta para suas casas, com a chama acesa no seu coração. É assim que eu oro, é assim que eu te peço, em nome de Jesus. Glória a Jesus, receba a bênção. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doce comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digamos amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus.